Comissário Moscovici. Muito obrigado, Presidente. Senhora Vice-Representante do Conselho, senhores deputados, senhoras deputadas. Aquilo que está indicado no Panama Papers deu uma nova legitimidade acrescida ao nosso programa da luta contra a fraude fiscal e o branqueamento de capitais. Se alguém precisasse ainda de provas da importância do nosso trabalho comum nesta área, são agora subejamente conhecidos de todos, através do trabalho extraordinário dos meios de comunicação. O conjunto de medidas de transparência e de boa governação fiscal que nós preconizamos há muito tempo no Parlamento, a Comissão, tivessem sido colocadas na União Europeia e à escala internacional no passado, então esta dissimulação enorme de fundos não seria desta dimensão. Portanto, há uma indignação que eu partilho e que não é apenas compreensível, mas também saudável face a revelações deste gabarito. E tão prejudiciais. Os cidadãos não podem compreender nem aceitar estas práticas que, no fundo, significam apenas roubo puro e simples. É assim que as temos que designar. E temos que passar desta indignação pública a ações positivas e concretas. E aproveitar esta oportunidade que estas revelações nos dão aqui uma oportunidade política neste momento e, ao mesmo tempo, um dever político que devemos aproveitar para fazer face à evasão fiscal, à fraude fiscal, a práticas de fiscalidade criativa e práticas de corrupção e branqueamento de capitais. É a altura de reforçar este momento, esta dinâmica. Nós tínhamos já um programa bastante ambicioso na luta contra o branqueamento de capitais e poderíamos assim obter, há que o dizer, que os Estados-membros têm que passar a ações concretas e também assumir novos compromissos políticos. Será a altura também de avaliar a aparelhagem que temos à nossa disposição e encontrar medidas que podem vir a ser aprovadas para reforçar as defesas da União Europeia na luta contra a fraude fiscal e, ao mesmo tempo, intensificar nossa colaboração a nível internacional para exercer uma pressão apropriada junto dos paraísos fiscais, que é assim que são designados, para que as reformas possam ser aplicadas para haja mais transparência a nível internacional e para que retomem as nossas próprias normas quanto à prevenção de branqueamento de capitais. Um aspecto que já foi tratado. Muito já foi feito. Há uma maior transparência que desembocou, e eu digo muitas vezes, desembocou em algo de concreto e que não vai ficar por aqui, não partimos do zero. A Comissão tomou ações determinadas para melhorar o enquadramento fiscal tanto para o cidadão como para as empresas. Nos últimos meses, nós apresentamos 3 pacotes de uma grande dimensão. Uma proposta com medidas juridicamente obrigatórias contra a fuga de impostos, onde se prevê uma regra geral anti-abuso que impedirá estruturas offshores criadas artificialmente que utilizem, como agora ainda acontece, evitar o imposto e, ao mesmo tempo, regras sobre as sociedades as sociedades estrangeiras, as Foreign Corporation Rules. Isto permitirá aos Estados-membros que seja aplicado impostos sobre os lucros, quando que, noutros casos, ainda estes lucros são sujeitos a taxas mínimas ou zero. É isso que ficou claro nos Panama Papers. E temos que também fomentar a transparência. E como? Através da troca automática de informações fiscais e aquilo que é o diálogo entre as autoridades fiscais, o cidadão e as empresas. Também temos que incentivar a transparência na União Europeia. Primeiro, com acordos com países terceiros. Nós, desde já, assinamos e concluímos um acordo com a Suíça, com o Liechtenstein, com São Marino, Andorra
e em breve com o Mónaco. Há acordos bilaterais. Isto tem um significado concreto para os nossos cidadãos. Aquilo que é o sigilo bancário está neste momento a morrer na Europa. E isso é um sucesso considerável. Mas também fora da Europa. A possibilidade de criar uma lista pan-europeia comum dos paraísos fiscais no caso da nossa estratégia externa. Foi isso que eu apresentei em janeiro. Passado isto, no fundo, é um pacote anti-evasão fiscal que, neste momento, está a ser submetido à apreciação do Conselho. Iremos apresentar estas novas iniciativas face às exigências de transparência que existem, desde já, para os particulares e para o setor bancário europeu. Por exemplo, e passo aqui a citar, a partir de 2017, os Estados-membros automaticamente trocam uma quantidade de informações sobre as contas bancárias para evitar que aqueles que metem o seu aforro de forma fraudulenta a alhures possam ser identificados. E temos que levar esta reforma fiscal ainda mais longe, porque as multinacionais tenham que fazer um reporte das suas atividades. Não vamos fazer aqui um debate agora, mas têm que estar cientes que desde a origem, desde o início, que eu sou a favor desta publicitação dos dados das multinacionais. A Comissão neste momento propõe que a União Europeia, muitos dizem que não é muito, que não é suficiente, mas a União Europeia poderá ser a primeira zona económica do mundo a publicitar país por país daquilo que são as atividades económicas das grandes empresas. O Sr. Lambert sabe, como eu, com a OCDE, tinha proposto que isso apenas se limitava, apesar de não ser negligenciável, entre as autoridades fiscais. Agora, eu sei, estou ciente que nos vão interrogar qual será o limiar, se será 500 milhões de euros ou 80 milhões, bem como o perímetro, isto é, porque é que nós vamos para lá fora da União Europeia nos nossos inquéritos. Bem, o que eu posso dizer é que nós podemos, através das zonas com as quais temos concessões e acordos, mas, como deve ter reparado, nós vamos ver os dados de forma minuciosa das multinacionais que trabalham com paraísos fiscais. E isso não escapará. Este é um primeiro passo de uma importância determinante e aqui o Parlamento Europeu vai tomar bom conhecimento destes passos. Progressos importantes foram registados nos últimos tempos quanto à luta contra a evasão fiscal, um acordo contra as duas propostas de transparências. Há, ao mesmo tempo, também outras medidas que, neste momento, estão em cima do Conselho. O Panama Papers são um sinal para os Estados-membros para chegar ao mesmo nível de ambição que é a ambição do Parlamento, da Comissão e acertando assim estas novas disposições para a evasão fiscal. O mesmo se aplica quanto ao branqueamento de capitais. Os Estados-membros deverão absolutamente colocar os seus compromissos políticos e até ao final do ano deverão transferir as disposições da quarta diretiva da luta contra o branqueamento de capitais. E aqui prevê-se, entre outras medidas, a identificação da verdadeira propriedade das sociedades e dos trusts, bem os registros centrais. Isso é um elemento crucial para que o sistema financeiro não seja utilizado de uma forma abusiva para branquear dinheiro de proveniência criminosa. Nós queremos aqui evitar tudo aquilo que estiver ao nosso alcance para acelerar este processo de transposição destes compromissos políticos. Mas, como sabem, tanto quanto eu, e também a presidência do Conselho também o sabe, a primeira responsabilidade incumbe aos Estados-membros. Esta mensagem dos Panama Papers e a mensagem que é vinculada pelo Parlamento, pela Comissão, deverá ser ouvida pelos Estados-membros, pois nestas áreas os Estados-membros não pode haver um excesso prudencial e que a transparência se aplica a todos e a tudo. O que é que poderá ainda ser feito na luta contra a evasão fiscal e branqueamento de capitais? As recentes revelações mostram também que muito ainda há a fazer para
que as legislações não sejam distorcidas. Há ainda alguns setores-chave sobre os quais nós vamos precisar trabalhar um pouco mais. Em primeiro lugar, há várias disposições que estão em cima da mesa do Conselho e que terão um impacto considerável. Estou a pensar na diretiva anti-evasão fiscal. Eu desejo, tal como a presidência neerlandesa o sabe, que deverá ser aprovada antes do verão. Minha senhora falou no Conselho Ecofin, no informal, de 22/4. E sei que aí há um elan. Esperemos que o pacote possa ser apreciado e possa vir a ser aprovado. Há ministros que dizem que querem apenas metade do pacote e que se tiverem a metade do pacote terão a metade dos resultados. Nós não temos o direito de fazer isso. Não, temos que ir até o fim desta lógica. E assim é necessário aqui uma luta, ou temos uma lista negra pan-europeia e que ela seja uma realidade. Nós temos uma lista, todavia, esta lista é um best-of, é uma compilação, é do melhor que há nos Estados nacionais e que tem uma abordagem heterogénea. Por exemplo, Portugal indica 85 paraísos fiscais. Se calhar é muito. A Alemanha tem 0. Talvez seja pouco. E o Panamá, que toda a gente descobriu que era um paraíso fiscal, espero que também mude também o de cabo. Há 8 países e com 9 com a França que indicam como um paraíso fiscal. É pouco. Vamos ver uma lista pan-europeia de paraísos fiscais. E eu também propus 6 meses para lá chegarmos e com definição os critérios e a metodologia. E aqui a Comissão pode avançar rapidamente e podemos fazê-lo. Também temos que reforçar o nosso arsenal regulamentar. E como? Anunciamos uma revisão da diretiva anti-branqueamento para junho deste ano. E tiramos também lições depois da revelação dos Panama Papers. Há aqui uma dimensão importante, que é a dimensão internacional. É aquilo que nós próprios temos que fazer. Aqui a União Europeia está muito avançada em relação ao resto do mundo e tivemos a oportunidade de sermos uma força motriz, sermos líderes. Temos que ser, obviamente, ao mesmo tempo mais eficazes. Por essa razão é que no quadro do G20 propor uma nova etapa. A partir de quinta, o conjunto dos ministros das finanças do planeta estará em Washington para a reunião da primavera do FMI. Nesse contexto, haverá uma reunião do G20 dos ministros da Economia e Finanças. A Comissão estará presente para propor de irmos mais além. Eu registro com satisfação que membros do G20 estão dispostos a subscrever esta nossa atitude. Minhas senhoras, meus senhores, senhores deputados, senhoras deputadas, quis dar aqui um apanhado das medidas que iremos aplicar contra as disposições offshore, as transações financeiras anónimas e os esquemas opacos. Sei que a Comissão pode contar com o Parlamento Europeu para apoiar as nossas ideias e para continuarmos nas próximas etapas desta agenda. E digo-vos desde já que a Comissão pode contar, ou podem contar com a Comissão, melhor dizendo. Nós aqui somos aliados naturais. Não há, assim, grandes diferenças. Haverá uma ou outra, um outro matiz. Mas, no fundo, estamos de acordo. E devemos mostrar essa capacitação e trabalhar estreitamente, cada um, obviamente, com as suas sensibilidades, para nós possamos responder às expectativas dos cidadãos, para uma transparência e terminar estas práticas que escandalizaram o planeta. E estou, claro, impaciente para ouvir os vossos pontos de vista e também, nas próximas semanas, se eu tinha a impressão que tinha pouco trabalho em termos fiscal, era uma impressão que de repente deixei de ter.
e temos aqui trabalho para 5 anos ou mesmo mais. É um combate que deverá ser continuado incessantemente.